Olá, gente, boa noite. Meu nome é Thiago Braga. Vamos continuar o terceiro dia do curso de Filosofia da Imagem aqui no Rastilho Espaço Criativo. Então, estamos agora falando sobre a questão ideológica por detrás da fotografia, né? Nunca a fotografia ela está sem a sua subjetividade, ela está ali ante um fotógrafo que pensa, que tem uma ideologia, que tem uma abordagem política, econômica. Então, uma fotografia como essa, você vê que ela não é somente um registro, né? Você tem ali essa intencionalidade. Aqui a gente vê uma técnica das teleobjetivas de achatar os planos, e aí, como ele achata os planos, dá essa percepção que a espada está atravessando. Isso tinha um certo motivo, tinha uma mensagem, falar sobre o golpe que a Dilma sofreria, né? Uma traição feita pelas costas. Olha aí que signo, né? Ó, mais uma vez, a capa da Veja queima as bruxas. Então, olha que simbólico, né? Utilizar da fotografia para falar sobre algo político, né? Para ter essa entrelinha ainda, falar, usar a fotografia como eu venho falando, né? Como uma bandeira para você falar algo que seja seu, subjetivo, que seja político, que seja econômico, religioso, mas usar a fotografia para alguma coisa, e não deixá-la simplesmente sem um propósito. Aqui, mais uma vez, aqui em cima é Geisel, né? Ó, e aí ele tinha um discurso que não colocaria os militares junto a ele. Aí, olha que imagem, né? Você coloca logo atrás dele um chapéu, um cap aqui, né? Militar, e ele tem essa outra abordagem. Aqui embaixo, aqui é Jânio Quadros, e essa foto é bem conhecida porque antes dele sofrer o golpe militar, é como se o Brasil tivesse um pouco sem rumo. E aí, se você vê, cada pé aponta para um lado, né? A foto foi refeita no período Bolsonaro anteriormente no período do Fernando Henrique. Aqui a gente vê um fotógrafo, né, o Francisco Prona, bem jovem, fez essa foto logo depois que o Lula saiu, se entregou, né? Então, olha que coisa interessante, o Lula está bem no meio. O ex-presidente ele está bem no meio da imagem. E todas as imagens elas estão voltadas, né? Todas as pessoas, os olhares, as mãos estão voltadas para o centro da imagem. Muito legal. Aqui só para servir como referência, nos últimos episódios daquela série Game of Thrones, né? Você vê uma foto exatamente igual a essa, foi muito no mesmo tempo, né? Na época. Então, vocês lembram, né, que na época também do presidente Michel Temer tinha essa questão de falar que ele era um vampiro, né? Isso são questões que a própria mídia ela absorve, né? Que ele tinha um pacto, então a gente vê, né, a questão, o garçom aqui, os signos que nos trazem essa informação, né? O olhar do próprio Temer, essa luz dura, né? Os garçons de vermelho, servindo carne, e aqui como se ele estivesse olhando para alguém, né? E a gente chega no período Bolsonaro. Imagina o fotógrafo que está fotografando esse evento, né? Ó, consegue perceber esse jogo de palavras por trás, né? Ó, verme, anta, traição governamental. Olha que momento preciso, né? Aqui eu apresento para vocês uma das maiores fotógrafas, fotojornalistas da atualidade, que é a Gabriela Biló. Ela tem Instagram, vocês podem conhecê-la melhor. Que o presidente Bolsonaro apontando para o Moro, né? O Moro com essa cara cabisbaixa. Isso foi logo depois dele sair, logo antes dele sair. Aqui o ministro da Saúde, o Pazuello, menosprezando o número de vítimas da Covid. E aí o que ela faz? Uma dupla exposição. Então é a voz dele, a palavra dele contra a verdade, né? O número de mortos. Aqui mais uma vez, né? Eu acho que era guerra, corrupção, corta o corrupção, aí fica corrupção 2020. E o Bolsonaro fazendo esse joinha com a mão, né? Aqui também outra foto dela muito premiada, né? Foi na época que ele estava dizendo, o presidente estava dizendo, que a Covid era só uma gripezinha, que ele não tinha pego e nada mais. Então ela faz esse momento preciso que tem um porquê, né? Contradizê-lo, e fazer uma outra mensagem, né? Trazer uma antítese do que ele veio falando, fazer a gente refletir exatamente pela essa questão histórica, a questão da fotografia. E aí cabe salientar o que a gente veio falando, né? Essa questão das fake news, de você acreditar somente numa fonte, de você ter mais de uma fonte de pesquisa, é,
Cabe salientar que, por mais que as teorias sobre a prática fotográfica tenham avançado em relação à questão do realismo na imagem, considerando-a hoje não mais o real, mas como a interpretação deste, essas discussões não alcançam todos, ao contrário, ficam restritas em grande parte aos profissionais estudiosos do tema. Dessa forma, algumas pessoas ainda acreditam que a imagem é por si só. Então, são essas questões, né? Isso que a gente veio conversando ao longo dessa oficina, desde a primeira aula, não é uma questão que chega a todos, né? A questão da própria acreditar ou não na fotografia, tê-la como única verdade ou uma porta, né, para chegar a outras verdades. Então, essas questões da fotografia, da subjetividade do quem está fotografando, da câmera operar-se por si mesma, está para quem pesquisa na fotografia. Por isso que eu convido para vocês a ter uma maior pesquisa na parte também dos escritores pesquisadores da fotografia. No final, vou deixar aqui uma bibliografia para vocês poderem adquirir, né? Então, conclusão que chegamos até agora. A humanidade permanece de forma impenitente na caverna de Platão, ainda se regozijando, segundo o seu costume ancestral, com meras imagens de verdade. Apesar da imagem fotográfica ser a aparência do real e não o próprio real, assim como as sombras projetadas na caverna de Platão, no caso da fotografia, esta ainda assim deve ser considerada como importante instrumento de conhecimento, né? Ó, você usa a fotografia como instrumento de conhecimento, como caminho em direção à luz, né? Como a gente foi falando, na caverna de Platão. E aí a fotografia ela não é vazia, ela tem um propósito. Você pode utilizar ela para coisas mais de maior alcance, né? Bom, aqui é só para usar aqui uma frase conhecida do Juan Fontcuberta, né? Mais vale uma imagem defeituosa tomada por um amador do que uma imagem talvez magnífica, mas inexistente. Aqui foi quando houve a morte trágica daquele repórter do Boechat, né? O helicóptero dele sofreu um acidente, caiu numa rodovia e uma mulher foi lá para resgatá-la, né? E aí as pessoas mais ficaram preocupadas em fotografar. Depois um desenhista da DC fez essa homenagem. E aqui é uma questão que veio se perante a lei, né? Vindo uma grande questão de quem era a autoria dessa foto, se era do fotógrafo ou do macaco que tinha feito essa selfie, né? Pesquisem, vejam como é que está isso na justiça. Então, toda vez que a gente fala de fotografia, a gente está falando de tempo também, né? A gente falou das questões da sua invenção, a gente falou das questões da caixa, da câmara escura, a gente falou da evolução das lentes e também no tempo, né? Então, a gente pode se compreender a evolução das fotografias pela evolução do tempo de exposição de suas emissões. Então, não sei se vocês já se perguntaram por que essas fotografias antigas as pessoas estão tão sérias, né? Ó, você vê aqui alguns exemplos, né? O Honoré de Balzac, o Karl Marx, o Charles Darwin, Edgar Allan Poe, né? Porque as pessoas tinham duas questões. Primeiro, a fotografia era uma invenção muito nova, então você tinha muito respeito perante ela. Então você ria, era você desdenhar desse ato, então você ficava muito sério. E outra coisa é que a gente tinha pouco tempo de exposição. Então um sorriso não dura muito tempo, né? Então tinha esses dois grandes motivos. A imagem fotográfica nos proporciona o desencadeamento de lembranças de acontecimentos já transcorridos, de modo que ao olharmos a imagem, ela ativa nossas lembranças, fazendo retrocedermos mentalmente aquele instante presentificado na fotografia. Então, o que eu trago aqui a vocês agora, essa questão do tempo e da memória na fotografia, são questões que vocês podem encontrar nos livros do Bori Kossoi. O Bori Kossoi tem uma trilogia que é super conhecida, Fotografia e História, o outro é Realidade e Ficções na Trama Fotográfica, e o outro também, que eu me baseei para fazer também essa aula, Os Tempos da Fotografia, o Efêmero e o Perpétuo. Não posso deixar de falar também de um livro do Boris Kossoi chamado Hércules Florence, a descoberta isolada da fotografia do Brasil. Um, um, o Hércules Florence, numa época muito próxima ao surgimento da fotografia, também estava fazendo fotografia aqui no Brasil. Então é super interessante a gente conhecer também essa outra publicação dele.
Então, o que a gente vem falando dessa questão de tempo? É essa questão da memória, né? De você, por exemplo, pegar uma fotografia antiga, que está ali na caixa de sapato, ou então naquele álbum, e por questões de segundos, você vai e vem no tempo, você revive aquele momento, você sente o cheiro, você vê as pessoas que estão próximas, mas é a fotografia que faz isso, né? O congelar do tempo e essa cápsula que te faz voltar e presentificar aquele momento por questões de segundos, né? Então tem uma certa magia na fotografia, né? Tem um certo deleite assim de você ser transportado para algum canto. Os homens colecionam esses inúmeros pedaços congelados do passado em forma de imagens para que possam recordar a qualquer momento trechos de suas trajetórias ao longo da vida. Apreciando essas imagens, descongelam momentaneamente seus conteúdos e contam a si mesmo e aos mais próximos suas histórias de vida, acrescentando, omitindo, alterando fatos e circunstâncias que advêm de cada foto. O retratado ou retratista tem sempre na imagem única ou no conjunto das imagens colecionadas o start da lembrança, da recordação, ponto de partida, enfim, da narrativa dos fatos e emoções. Né? Mais uma vez aqui uma citação do Boris Kosoy. Aí eu pergunto a vocês, a fotografia é mágica? Exerce algum poder em nós? Se a gente pode pensar, né? Será que essa fotografia ela é mágica? Aí eu convido vocês a fazer uma experiência com alguém que estiver na casa de vocês, que estiver mais próximo. Pega uma fotografia, um 3x4, de alguém que vocês gostam muito, e chega para essa pessoa e fala assim: a fotografia para você é mágica? A pessoa pode dizer: não, não é. Ou então ela dá alguma resposta. Sabe o que você faz? Você rasga a foto na frente da pessoa. A pessoa ela vai reagir perante você, ela vai ter uma reação. E não, por que você fez isso? Mas ela não está preocupada com o seu gasto na fotografia. Ela está preocupada com o que você fez com a pessoa, como se você tivesse feito aquilo ali intencionalmente com a pessoa. Você já deve sentir isso, né? Rasgar a foto do seu filho, rasgar a foto da sua mãe, de uma pessoa que você gosta muito. Se alguém faz isso na sua frente, você tem essa reação, né? Então a fotografia ela tem esse que, esse propósito, esse para além do material, né? Ó, de onde vem isso? Essa sensação vem da teoria dos espectros. Ó. É a ideia no qual o homem seria constituído de uma série de imagens representando-se a si mesmo e descascando uma após as outras. No folclore, os espelhos têm o poder de roubar as almas. As superstições de quebrar um espelho é assim chamar a má sorte. É devido à crença de que o espelho partido prejudica a alma. Então, olha que questões interessantes. Ó. Os maias acreditavam-se que os espelhos abriam portais dimensionais, permitindo que os outros seres ancestrais ascendam a vários planos, inclusive ao nosso. Os índios navarros são índio-americanos que não permitiam serem fotografados e até possuíam um cântico para recuperar suas almas. No voodoo, a magia energética, né, entre aspas, aí, é o princípio de energia mágica indica uma forte ligação entre as entidades que são similares na aparência ou quando em contato com um outro. Itens pessoais como o que? Fotografia, unhas ou cabelo são usados para lançar uma maldição ou feitiço. Por essa razão, alguns praticantes de voodoo são cautelosos com as fotografias, pois é um objeto poderoso capaz de fazer dano. Não sei se vocês já ouviram falar, mas aqui está aqui na religião do Ceará, a gente já ouviu o caso de se uma pessoa está querendo, né, está afim de outra, ela pega uma fotografia e costura dentro da boca de um sapo. Já ouviram falar nisso? Pois vocês me respondem. Então, algumas fotografias ligadas a esse tema, né? Aqui é uma fotografia de 1904, 1908. Sebastião Salgado, né? Uma foto do Gênesis. Aqui é o Araquém Alcântara. Convido vocês a conhecer a série Caçadores de Alma, né? O primeiro episódio fala um pouco sobre o trabalho dele. E aí eu vou falar para vocês aqui, terminando nossa aula, sobre duas modinhas que a fotografia teve no final do século XIX e que hoje em dia a gente acha super mórbido, né? Super estranho. Mas seria hoje comparado a, não sei, a Newborn, ou então a Mêsversário, ou então a Smash the Cake, né? Essas modas que aparecem na fotografia, que era a fotografia mortuária. Durante o século XIX, fotografar mortos era tão comum que profissionais faziam anúncios de seus trabalhos. Ou seja, existia uma demanda para esse tipo de serviço. Hoje, ver o corpo morto é considerado uma curiosidade mórbida e patológica. Então, isso aqui foi moda, gente. Você tinha suas finanças para quando o seu ente querido morresse, você poderia pagar e ter a fotografia dele morta. Olha essa foto aqui da direita, ó.
essas pessoas, elas estão vivas, logo elas estão respirando, logo elas estão se mexendo, logo elas estão borradas. A pessoa morta, ela não se mexe. Olha a diferença de nitidez entre quem está vivo e quem está morto. Então tinha até uma estética sobre isso, né? A encomenda de fotografia mortuária era, no entanto, uma das principais atividades do fotógrafo comercial no século XIX. Nossa incapacidade atual para considerar esse fenômeno como outra postura, senão a de julgá-lo macabro, prova até que ponto estamos alheios a uma parte crucial da história da fotografia, né? Rosalind Krauss. E aí também, na mesma época, um pesquisador e joalheiro conhecido, né, o chamado William Crowe, ou William Hope, desculpe, começou a querer provar que fantasmas existiam. Então ele começou a, em 1860, na cidade de Nova York, o joalheiro William Hope, né, abandonava sua profissão para inaugurar uma completamente nova, a de fotógrafo espiritual. O que ele fazia, em linhas gerais, era fotografar pessoas encarnadas e vivas, mas a imagem as mostraria ao lado de um espírito, fantasma, qualquer nome que o cliente preferisse dar. Então ele ficou muito conhecido de fazer isso, e vocês devem perguntar como é que é isso, né? Como é que se faz isso? Ó? No final do século XIX surgia na Inglaterra o Círculo Espiritual de Crowe, uma sociedade secreta que se dedicava ao estudo das fotografias espirituais. Durante as primeiras décadas do século seguinte, coordenado pelo britânico, né, William Hope, o Círculo de Crowe produziu dezenas das fotos de humanos em carne e osso se confundiam com entidades espirituais. Ele conseguiu, durante quase 20 anos, trabalhar com isso. Depois foi descoberto, né? Charlatanismo e tudo mais. Como é que se faz isso? Vocês mesmos podem pensar hoje em dia, né? Isso aqui é uma dupla exposição. Isso aqui são duas exposições no mesmo frame, na mesma fotografia. Causa esse efeito. Mas imagina isso sendo mostrado pouco tempo depois da própria descoberta da fotografia. Muito chocante, né? Uma nova descoberta, você captar e congelar fantasma era algo muito novo, o surgimento do espiritismo. Então muitas coisas se concatenavam, né? Era segunda revolução industrial, né? Segundo grandes descobertas, a luz, né? O telefone, a fotografia. Então era tudo muito novo. Então, para você ver como essas coisas estão sempre interligadas, né? Uma outra moda, a fotografia sem cabeça. Olha só que coisa estranha, né? Mas isso aqui é o nosso Photoshop. Era feito em laboratório, exatamente como a gente faz hoje em dia. Até o nome das ferramentas é bem parecido. E isso era moda, as pessoas compravam, né? Então a gente achar isso mórbido é um pouco estranho. E só finalizando, então eu queria fazer uma pergunta para vocês. Então o que que faz uma imagem ser esteticamente bela? O que que a gente pode pensar na fotografia até agora? Ela pode ser só estética, ela pode ser só ética, ela pode ser só política, ela pode ser... O que que traz para vocês, por exemplo, uma fotografia como essa? Muita cor, uma pessoa trabalhando, ela ali no meio de uma feira. O conjunto de técnicas e regras, né, que é uma fotografia do Mucuripe, né, do Chico Albuquerque. O que que traz essa sensação para vocês? O que faz vocês refletirem sobre a fotografia? É a escolha de uma boa composição, né? A gente vê aqui do lado esquerdo do Walter Lage, do lado direito Man Ray, né, o fotógrafo conhecido pelo surrealismo que ele utilizava nas fotografias. Ou então o que é a quebra de todas as regras, né? A gente vê aqui um fotógrafo super contemporâneo fazendo foto de festa, porém, né, ó, Charles White, o nome dele. Você tem esse personagem grotesco ali no meio, que meio que desconstrói. Então, a arte ela é para isso também, para incomodar, para te tirar de sempre ter algo bonito, do belo, né? Desde Kant, né, Immanuel Kant, a estética ela não é só a bela, ela é o grotesco, ela é o feio também, né? É o que incomoda, né? A fotografia contemporânea. Muitas pessoas não gostam do que é contemporâneo, muito porque não entendem. O contemporâneo ele tem um conceito à frente da imagem, então você tem que entender o conceito, né? Então algo mais assim, mais, né, ligado ao corpo, ligado à fotografia, você tem que construir, você tem que entender, né? Romero Brito é arte. Então, para terminar, a fotografia é uma língua estrangeira que todo mundo acha que sabe falar. É o espanhol aqui para nós brasileiros, né? Achamos que sabemos falar espanhol, coloca no currículo espanhol avançado, quando aparece um argentino, a gente fica perdido. Deixo aqui a bibliografia para vocês. É isso, gente. Muito obrigado. Até mais.